E eu cheguei lá com a seguinte mentalidade. Eu sei no que eu sou bom. Eu sei minhas fraquezas. Então o que eu comecei a fazer? Eu era o cara que encaminhava. E as pessoas ali dentro sabiam que eu era periodontista. Eu não tinha encaminhamento de volta. Eu cheguei a pegar paciente assim que caiu na minha mão. O cara tinha acabado de fazer um monte de faceta de orelha a orelha. Tá sangrando um pouquinho. O cara tá com 8 livros de bolsa. Quando é que você colocou essa faceta? Semana passada, doutor fulano. Eu falei, caralho, irmão, e aí? Vagabundo botando lente de contato em cara com doença periodontal crônica de orelha a orelha. Vai errar o X do cara, vai, cara, e aí? Sou Odonto, o podcast para quem vive a odontologia de corpo e alma. Um projeto do Caminho Criativo, apresentado por Gustavo Rivera e Thiago Menegazzi. Fala, alma da Odonto, tudo certo? E aí, tudo tranquilo? Thiago, tive um sonho hoje que não saiu da minha cabeça, cara. Estava sendo questionado por um agente da alfândega de algum país estrangeiro e ele me perguntava o motivo da minha viagem. Falei, obviamente, que era para visitar você. Bota fé nisso? Em algum momento da sua vida, cara, você já pensou em atuar como dentista em algum país fora do Brasil? Cara, no passado até que sim. Início de carreira, sem filhos. Aquele tempo em que não tinha ninguém dependendo da gente, sabe? Já pensamos, eu e minha digníssima, em irmos para a Europa ou os Estados Unidos. É bom que quando você fala Europa e Estados Unidos, parece que está falando de dois países, tipo gente que fala em África, como se também fosse. Mas enfim. E Dubai? Já pensou? Você com esses traços árabes que Deus não lhe deu? Cara, Dubai não. Nunca me passou pela cabeça ir pro outro lado do mundo, até porque é uma cultura muito diferente da nossa e não fazia, aliás, ainda não faço ideia de como é a atuação de um dentista por lá, ainda mais um dentista estrangeiro, né? Eu também não faço a menor ideia de como é esse dia a dia e é justamente aí que entra o nosso convidado de hoje aqui no Sou Odonto. Opa, diga lá. Cara, hoje temos o prazer de conversar com o Dr. Maurício Taborda. Para quem ouve podcast raiz, é o conhecido Dr. Golden Teeth, que participou de alguns episódios do Nerdcast e foi assim apelidado pelo Azaghal. O Dr. Maurício, ele é formado em odontologia aqui em Brasília, na FOPLAC, hoje Uniceplac. É também especialista em periodontia e implantodontia e também mestre em periodontia pela Universidade de Bolonha, na Itália. Seja muito bem-vindo, Dr. Maurício, Dr. Taborda, Maurício, Golden Teeth, como você prefere ser chamado? Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo, acompanhando o podcast. Da forma que vocês preferirem, tudo cabe. Apesar de que eu não sou um cara, eu tenho uma certa resistência de ser chamado doutor fora. Tem gente que faz questão. Tenta deixar a designação doutor mais para o consultório mesmo, mas qualquer um deles funciona bem. Maravilha, então hoje vamos descobrir todos os segredos e mistérios da vida de um dentista brasileiro em Dubai. Do que vivem, como se vestem, do que se alimentam. Na verdade, um papo sobre os desafios, as alegrias e os perrengues, por que não, do cotidiano clínico do dentista em Dubai. Bora nessa! Antes de começarmos a conversa, alguns recadinhos importantes. Primeiro, aquele tradicional aviso de que a proposta desse podcast é trazer um bate-papo informal com o nosso convidado. Não é uma entrevista pura e simples, é uma conversa. Sim, e em razão disso se trata de um podcast de opinião. Portanto, não espere cagações de regra ou lacrações por aqui. Muito menos que o conteúdo publicado seja uma verdade absoluta, porque não será, tá falado? Além desse pequeno parênteses, outros dois lembretes. O Sou Odonto conta com o apoio da Dental Realce, tudo que o profissional e o estudante de odontologia precisam em um só lugar. Se você não conhece a Realce, siga o perfil deles no Instagram, o @dental_realce, e fique por dentro de promoções e novidades diárias. Cara, é impressionante como eles conseguem trazer sempre boas ofertas diariamente. Cara, essa fala aí não estava prevista. Você está recebendo um por fora, com certeza. O pior é que eu não tô não. Realmente fico impressionado. Visite o perfil e entre em contato diretamente com os vendedores. Os links e os números de contato estarão todos aqui na descrição. Lembrando também que o podcast é produzido e editado pelo Caminho Criativo Produções Audiovisuais. Sua apresentação em slides e projeto de comunicação em áudio, vídeo e fotografia impactante de verdade. Eu recomendo, hein?
Que bom que você recomenda, porque afinal de contas você é um dos sócios. Entre em contato para conhecermos melhor sua demanda e prepararmos uma proposta para o desenvolvimento do seu projeto. Links e contatos aí na descrição do episódio também, certo? Certo. E chega de rodeios, bora para o papo. Vamos nessa. Maurício, para começar a nossa conversa, eu queria entender como um dentista brasileiro foi parar em Dubai. Foi no início da sua carreira, já era um planejamento seu ou aconteceu por acaso? Conta aí como foi essa oportunidade na sua vida e o processo de decisão de trabalhar fora do país. Eu formei em 2004 e fui para Dubai em 2011. Então, eu tinha aí 7 anos de formado. Quando as pessoas me perguntam a respeito de trabalhar em Dubai, eu acho que esse é o ponto mais crítico, assim. Porque, primeiro, que não tem fórmula de saber o que é certo, o que é errado, o que vai dar certo, o que vai dar errado. O que deu certo para mim pode ser que não dê certo para os outros. Conheço outros dentistas brasileiros lá e são histórias completamente diferentes. Também já conheci gente que foi, não deu certo, voltou. Bom, você já era formado, então, há 7 anos. Já era 7 anos. Em 2004 formei, aí eu fiz a minha especialização emendado. Mas fiz porque eu já tinha entendido que eu queria fazer pério, começou como pério. Hoje em dia acho que já tem muita especialização pério-implante junto, na minha época isso nem existia. Sim, hoje é relativamente comum também. Nem era opção. Então, a primeira especialização que eu fiz foi em 2004, também não demorou muito, eu comecei a fazer o de implante. Percebendo que era uma complementação interessante. Então, assim, nesse inteirinho aí, trabalhei em outras clínicas, passei por clínica popular, em algumas cidades satélites, depois trabalhei com alguns amigos, até que eu abri a minha própria clínica, tinha uma clínica na Asa Norte. Um traço importante a determinar é mais ou menos o seguinte. Primeiro que você não consegue ir muito novo, porque para você poder fazer equivalência de diploma lá, você tem que ter tempo de experiência. Então, recém-formado não dá para ir. Não foi planejado a ida para Dubai. Até porque eu acho que Dubai não é a primeira opção de praticamente ninguém. Funcionou da seguinte forma. Primeiro, eu sempre tive um interesse de trabalhar fora do Brasil. Mas o meu detalhe era, eu queria morar fora sendo dentista. Eu não estava disposto de largar a odontologia para morar fora. Dito isso, a vida levou na seguinte situação de que eu me casei com uma estrangeira. Minha esposa ela não é brasileira, minha esposa é iraniana. Fez o UNB, ela é formada em odontologia também. E eu percebia no relacionamento a complicação que era para ela ir visitar os pais dela, que era longe, não tem nem sequer voo direto. Então, meio que surgiu durante um período, a gente podia tentar morar mais próximo dos meus pais, alguma coisa assim. A ideia inicial era essa. Comecei a fazer uma pesquisa de que opções que eu teria. E as opções começam sempre pelos mais óbvios, que é o quê? Estados Unidos, Canadá, Portugal, querendo ou não, até pela velocidade da língua. Na época, não sei como é que tá hoje em dia, mas na época tinha um apelo muito grande por Austrália. E comecei a pesquisar, literalmente, Google, dando uma pesquisada, como é que funciona o processo de validação de visto lá. Era um pouco desanimador, porque uma das coisas que eu não gostaria de passar era voltar para a faculdade. Porque necessariamente para esse país tem que passar por isso. E aí eu, em vez de tentar encarar o processo do jeito que era, eu falei, não, calma, vamos ver aonde que cabe isso. Deve ter algum lugar que não precise, eu sei lá como é que é o processo. Quem soltou a ideia foi meu sogro. Já pensou em Dubai? Não, nunca pensei, mas sei lá, pode ser, enfim. Como se o Irã fosse aqui do lado, né? Mas... Você não encontra muita informação a respeito desses processos. Existem, assim, dentistas que fazem trabalhos de divulgação, de podcast, coisas assim, de brasileiros que atuam fora. Pô, eu conheci brasileiro que atua na Noruega, brasileiro que atua na Suécia, brasileiro que atua na Finlândia. Mas o grande limitador é a língua, porque nesses países, tu tem que fazer a prova em língua local. Então, tem uma oportunidade boa de trabalhar na Noruega. Legal, você fala norueguês? Se você não fala, você não vai fazer a prova de validação. Por que Dubai dá certo? Porque a prova é em inglês. É óbvio que Portugal acaba sendo a opção número 1, e aí você vai ter Estados Unidos, são língua inglesa. Talvez espanhola não seja tão difícil pra gente, mas a ideia é que você tem uma barreira linguística em quase todos os países. Mas um processo de validação existe no mundo inteiro. E alguns são bem mais fáceis que os tradicionais que a gente conhece. Dubai entrou no radar, e aí começa a dar uma lida, começa a dar uma pesquisada, ver como é que funciona o processo. Nessa época eu era noivo. O casamento se deu em 2010, os meus sogros vieram para cá e uma parte da família veio para cá. Obviamente tinha um momento que eu tinha que ir lá. E isso se deu em março de 2011. O roteiro era, eu ia para Dubai, de Dubai ia para o Irã, do Irã ia para a Turquia, para Istambul e voltava. Quando eu sabia que eu estava indo para Dubai, eu literalmente entrei no Google e busquei dental clinics em Dubai. Sem o que presta, o que não presta, isso está num bairro bom ou não, zero referência para nada. Foi simplesmente a consulta ali na barra de busca, né? Barra de busca. E fui entrando em todos os sites. Não tenho o número exato. Coloca que foi uns 50 e-mails que eu peguei.
Eu criei um textinho, tipo assim, tudo bom, meu nome é Maurício, sou dentista aqui do Brasil, tarará, tô indo viajar para o Emirados Árabes, estou fazendo um report, uma espécie de um paper, uma dissertação, seja o que for, conhecendo como é que é o processo de odontologia no Emirados Árabes, se existe uma diferença clínica entre a odontologia do Oriente Médio e da América do Sul. Mega papo furado. O famoso caô, né? Eu recebi 7 respostas. Dessas 7 respostas, eu consegui 4 possibilidades de poder conhecer. Porque a ideia era essa, chegar, conhecer, ver o lugar e tal. Então, eu consegui marcar 4. Coincidências da vida ou não, o último que eu fui foi uma clínica de um egípcio. Eu fiz as perguntas que tinha ali, perguntando da formação dele e tudo mais. E ele trabalhava com implante. E o assunto meio que caiu um pouco para coisa clínica, de, então eu tô com um paciente assim. Ele começa a perguntar também para mim que tipo de implantes que você usa lá. Ele mostra um caso clínico, eu emito uma opinião, interessantíssimo, poderia ser assim, ou então... Os outros lugares era uma conversa de 15 a 20 minutos, e quando eu pisquei o olho, eu tava, 2 horas conversando com o cara. E aí, no final, o cara mandou, tem interesse em trabalhar em Dubai? Era justamente isso. Não, nunca pensei. Nunca pensei sobre isso. E aí o cara falou, você tem interesse? Eu falei, interessante, vamos ver como é que é, não sei o que e tal. Maneiro. Aí eu expliquei a situação, eu tô numa viagem de lua de mel, esse aqui é o primeiro ponto. Eu vou, volto pro Brasil dia tal que eu chego de volta. Nisso ele falou assim, vou te passar por e-mail 1 minuto de contrato, mas assim, moradia, contigo. E esse papo veio sabia. Nesse primeiro encontro. Nesse primeiro encontro. Que legal, cara. Aí o papo foi assim, pegar um papel, a próprio punho, e falou o seguinte, chegou no Brasil, esses documentos que eu preciso traduzido para inglês e você manda para mim. Hoje em dia o processo é muito online, mas na época era correio. Beleza, segui a viagem, ótimo, falei com a minha esposa, falei, maneiro, conheci um cara, enfim, sei lá, né, uma porta abriu. Dito feito, voltamos da viagem, aí começou a burocracia. Resumindo, preparei a documentação que ele queria, enviei para ele no correio e espera. E aí o que acontece? Chegou num momento que tu para a tua vida. Eu tinha definido, não vou lembrar com precisão a data, mas eu tinha definido que era final de julho, que se o cara não me responde, cara, eu jogo esse cara no spam, bloqueio o e-mail, faço alguma porcaria pra eu não receber esse e-mail e esqueço. Eu recebi 3 dias antes. E o cara me respondeu falando, sua documentação foi aprovada, agora você tem que vir aqui fazer a prova. E a prova eu marquei pro dia 13 de agosto. Era assim, 2 semanas e meia depois. Você tem noção que eu moro no Brasil? Você tem noção que eu moro, 15 horas de avião, velho? Pra você marcar, não, eu marquei daqui a 2 semanas. Cara, você é doente? Claro que eu não falei isso. Na hora eu fiquei até puto. Falei, caralho, velho, tu quer que me prepare em 2 semanas? Não tinha uma referência de material didático, não tinha nada. O cara me passou assim, olha, tem esses livros aqui. O que os caras perguntam, o que costuma perguntar? E era uma coisa muito assim, bem de concurso, assim, tipo coisa, por exemplo, de emergência médica, paciente que tá na cadeira tem umas 5, era muita coisa não odontológica. Tinha um site com as orientações, assim, pra... Não, isso eu pedi pra ele. Tá. Não, aí ele me mandou em um arquivo PDF um livrozinho e falou, dá uma debulhada nesse livro, graças a Deus não era um livro grande, e é mais ou menos por aí. Ele me deu uns 2 livros e foi o que eu tinha pra me guiar. E quem faz essa prova é uma espécie de CFO local, é isso? É uma espécie, chama DHA, que chama Dubai Health Authority. Vamos colocar assim, dentro da Secretaria de Saúde do Estado, cabe todos os conselhos juntos, que é tudo muito pequeno. Então lá não tem um órgão CFO que avalia só o odonto. O que eles têm dentro do DHA, que é o Dubai Health Authority, que seria tipo o Ministério da Saúde, tem um setor de regulação. Então quem faz a prova são eles. E tinha uma entrevista. O que o cara me falou foi assim, não inventa muita resposta. Seja um pouco mais direto. Tem hora que eles vão meio que argumentar contra a tua resposta, tu concorda. Mesmo que tu ache que foi uma merda que os caras falaram, tu concorda. Fim das contas, deu tudo certo. Fiz as 2 provas, as 2 são feitas no mesmo dia. Saí da prova, o resultado saiu em 3, 4 dias. E nesse período eu ficava indo na clínica, vendo o movimento da clínica, como é que era, conhecendo as pessoas e tal. Saiu, passei. O cara queria que eu ficasse direto. Falei, irmão, eu devo ter uma mochila com 2 cuecas que eu tenho aqui. Quer que eu mude pra cá? Voltei pra cá, isso era agosto ainda, e mudei definitivo em outubro. Um detalhe importante aí é que quando eu fui sozinho. A minha esposa permaneceu. Porque ela estava terminando o curso de orto dela e não valia a pena cancelar. Vamos lá, vamos juntar o útil ao agradável aqui. Eu não preciso fechar a clínica, você continua tomando conta. Eu já tinha colega suficiente para me substituir nesse período aí que seria de 6, 7 meses. Eu vou sozinho. É um estágio probatório para eu entender se funciona. Eu vindo sozinho poderia pegar um lugar bem menor. Não, se a gente parar para analisar a sua história, que eu não tinha a menor ideia de como é que era, nem eu nem Gustavo, é uma loucura.
Se a gente for parar para pensar, é muito doido. Você tinha a oportunidade, o momento, né, da sua vida ali casado, uma iraniana. Então já tinha a proximidade, o local, enfim, poderia ter essa oportunidade, mas todo o percurso foi muito louco, né? Assim, desde uma pesquisa informal no Google até achar esse cidadão que, por acaso... E antes do cidadão, a questão é a estratégia de mandar uma carta para chegar a essas clínicas. Sim, não, detalhe, estratégia mentirosa, diga-se de passagem, né? Que nem o trabalho existia. Aí já, né, bola um trabalho ali no meio, aí por acaso cai justamente nesse cara que tinha as condições para poder propor isso. Então foi uma grande coincidência, junto com loucura, junto com sorte e que determinação também, enfim. Mas que história, né? Que história de como é que chega lá, né? Não que o processo de alguém seja fácil, mas o meu eu posso dizer que provavelmente o mais doido foi. Vamos supor que a pessoa passe pelo processo seletivo e eventualmente ela toma negativa. Tem alguns países que eles trabalham com o esquema de você não poder submeter um novo processo de validação, pelo menos seja num condado ou alguma cidade ali. Se a pessoa ela toma uma negativa, ela poderia pleitear novamente uma aprovação? Se você toma uma negativa na documentação, você tem que apresentar outra coisa. O que já aconteceu de ver é deles não reconhecerem, às vezes, a especialidade que tu fez. Um exemplo que está, vamos dizer, em voga no Brasil hoje. Você chega lá com harmonização facial, para eles é nada. Mas se você não passa na prova, você tem 3 chances. Beleza, então estamos em Dubai, né? Não estamos. Ah, pronto, começou. Mas Maurício, conta pra gente como é que é esse início. Como você comentou na sua fala, era por sua conta. Tentar deixar o mais enxuto possível, do ponto de vista financeiro, e tentar ser o mais assertivo possível ali. Mas tem toda uma parte de estabelecer-se como dentista ali. Então você estava na clínica com o doutor egípcio lá, e aí começou o trabalho. Como é que foi essa parte inicial? Você já pegou alguns casos de início? Você ficava mais como auxiliar? Como é que funcionava esse primeiro momento? Agora que a coisa vai ficar feia. Porque quando eu comecei a trabalhar na clínica do Dr. Ihab, o primeiro conflito que eu tive foi que eu acho que um dos principais motivos dele ter me contratado na época era o fato de eu ser uma nacionalidade não convencional. Talvez poderia ser um atrativo para que, assim, para onde que os brasileiros vão quando precisam de odontologia? Eu acho que vai ser interessante ter esse cara aqui no time. Uma jogada mercadológica. Não era uma clínica muito grande, era uma clínica das suas 3 cadeiras, localizado numa área, imagina uma avenida central, na qual de um lado da avenida é um bairro chamado Jumeira, que é um bairro bacana. Do outro lado da avenida, chama Al-Satwa, que não é um bairro tão bacana. A clínica ficava do lado de Satwa, bem virado para a Rua da Jumeira, tipo assim, vislumbrando Jumeira, vamos dizer. A sua vista era para a parte bacana da cidade. Só que a sacanagem é que ele colocava no site dele que a clínica era em Jumeira. Não era o meu público-alvo, vamos dizer assim. Considerando que eu estou conversando com dentistas, eu imagino que a grande parte entenda o que é uma clínica popular. Realmente, não era uma clínica popular considerando o que é uma clínica popular aqui. Mas lá você tinha um público, era menos favorecido, os pacientes eram um pouco diferente do que o cara me vendeu. Mas isso nem era o maior problema. O maior problema foi o seguinte: a clínica ele tinha um bom movimento para ele. Tem isso também. Ele fazia implante. Então já houve um conflito aí. Chegou um momento na qual eu tinha muito pouco paciente. O que teoricamente é meio óbvio. Mas daí, num período curto de tempo, ele vinha me abordar assim: doutor Maurício, cadê teus pacientes? Falei: malandro, não conheço um ser humano aqui. Aí esse foi o início. Aí eu comecei a atender pouco, para começar a mostrar mais trabalho, mas o início foi bem desmotivador na clínica desse cara. Algo muito diferente de quase todos os dentistas, né? Início que não é motivador. Início desmotivador, né? Nunca ouvi, né? Nunca. Raro. Só um passinho para trás. Quando você começa a morar num lugar, você começa a entender a estrutura do lugar, inclusive profissionalmente. O que eu quero dizer com isso? Você começa a entender quem são os grandão da cidade. Clínica tal é foda. Essa aqui é o que a galera almeja. Eu já estando lá alguns meses, já comecei a entender aonde que era, quem era quem, vamos dizer. E quem era o egípcio, né? Aí é que tá o ponto, hein? Cara, o egípcio, ele era um cara respeitado dentro da comunidade local, mas assim, era uma clínica, era o business dele. Ali era uma clínica na qual quem trabalhava ali estava para preparar os pacientes dele. A procura era pelo cara, não era necessariamente pela clínica. Então, se eu trabalhar pesado ali na dentística e mostrar que eu trabalho melhor que os outros dois, o cara vai ficar me encaminhando mais porque eu sou melhor. Você viraria uma referência nesta área. E aí eu poderia crescer por essa área até um teto que eu provavelmente iria me jogar. Mas Perfeito. A questão, eu duraria mais ali. Mas se o meu conflito é com o dono, me fudi.
E, pô, 1 mês e meio depois da correria toda, tu falar que já deu errado, vou ter que fazer as malas e ir embora, é foda. E rolou esse pensamento. Aí, o destino fez o seguinte. Tinha um dentista ali, que era um endo, que ele era part-time. Ele ficava indo em várias clínicas. Um dia ele foi na clínica com o uniforme do Dr. Michael, que era a referência dos fodão. O nome dele é Jamal. Ô, Dr. Jamal, como é que você tá? Não sei o que, tudo bem. Você trabalha no Dr. Michael? Ele falou, teoricamente, com uma negativa, um paciente diferente, um negócio mais assim, é tudo mais... Taraná. Os pacientes são mais expatriados, não tem tanto local, que não sei o quê. Dr. Jamal, ele estava saindo da clínica porque ele tinha sido selecionado para um programa de mestrado ou doutorado, não vou lembrar agora, em Boston. Então ele tinha chamado todos os funcionários da clínica, fez um jantarzinho, assim, uma paradinha. Quando eu fui falar com ele, pô, boa sorte na tua viagem e tal. Sem nenhum objetivo. E o que ele me solta é, o interessante é que eu estou saindo do Dr. Michaels para fazer o meu mestrado em Boston, e o periodontista também está saindo para fazer o mestrado dele em Gotemburgo, na Suécia. Na hora, minha cabeça, beleza, um pério tá saindo, eles têm que contratar, ninguém sabe dessa porra ainda. A hora é agora, né? Aquela luzinha do iluminado, assim. Bizarro, cara. Mas assim, é isso que eu te digo, caraca, bizarro. Essa informação caiu na minha mão, cheguei em casa, mandei um e-mail. Conhecendo a estrutura da clínica hoje em dia, provavelmente eles devem receber centenas, dezenas por dia fácil. Então, deve ter entrado no miolo e ficou por isso. Na noite do dia seguinte, me veio um lampejo e falou, cara, vou lá amanhã. Vou lá amanhã na louca. Cheguei, e aí entra de novo essa parada do brasileiro que a gente tem, assim, quando a gente quer ter. E são 3 clínicas, e teoricamente tem uma que é uma casa de 2 andares, que teoricamente é a main branch, né? A principal. A principal. Liguei lá. Boa tarde, eu poderia falar com o Dr. Michael? Ah, só um minuto, já vou chamar ele. Desliguei e falei, beleza, tá nessa aqui. Cheguei na clínica, na recepção. E o engraçado é que eu não sou um cara tão cara de pau assim no meu cotidiano como um todo, mas de maneira nenhuma. Eu pude perceber Vocês até não agora a noção. sua timidez, né, com relação à questão. Queria falar com o Dr. Michael. Eu sou o Dr. Maurício, entregar um currículo a respeito de uma vaga de pério. E foi passando o tempo. A mulher chegava, foi lá, não sei o que, tá tudo bem aí, porque tem uns compromissos. Foi um chá de cadeira de umas 3, 4 horas, eu acho. Imagino eu que eu ganhei no cansaço, porque o que acontece? A menina veio, era perto do Natal, e ela chegou pra mim e falou assim, é o seguinte, o Dr. Michael não vai poder vir hoje aqui na clínica, que tá resolvendo os assuntos de empresa tarará, mas ele quer conversar contigo. Ele deve ter ficado bolado, porque esse idiota tá fazendo 4 horas de coisa aqui, esse malandro. O motorista dele tá vindo até aqui, que você vai te pegar pra levar na casa dele. Que maluquice. E o cara tinha motorista. Já fiquei assim, caralho, o cara tem motorista? Beleza, vamos nessa então. Aí o motorista era uma, não vou lembrar, era um BMW, daqueles carros assim que a parte de trás do carro é mais maneira que a da frente. E me levou na casa do cara. Chegamos lá na casa dele. Por que eu falei que era perto do Natal? Ele tava fazendo preparativos da festa de Natal da empresa. Da empresa odontológica. Da empresa odontológica. E você compra panetone pra dividir entre os funcionários na festinha de final do ano. Vai, seu pão duro. Comecei a conversar com o cara, me veio a seguinte situação na cabeça. Na época, estava muito em voga um programa chamado O Aprendiz. Se lembra? Roberto Justus. O grande Roberto Justus, grande topetão. Uma das coisas mais interessantes que era o seguinte, nós brasileiros tem um ar muito de underdog, do pobre coitado. E toda vez que te dava um impasse no programa, o que acontecia? O cara que teoricamente era, entre aspas, mais metido, às vezes levava vantagem. Você já desceu da BMW, deu $100 lá pro motorista, falou, obrigado, me pega aqui às 6 horas da tarde. Ficou sem comer um mês, né? Comecei a conversar com o cara, tá, da onde você saiu? Porra é essa? Mas o cara foi receptivo, assim. Foi, pra caramba, super Legal. educado. Da onde você saiu? Tem implantado igual batata no meu consultório. Aí eu fiquei, resumindo a história é a seguinte. Sou conhecido do Dr. Jamal, você sabe muito bem Jamal que trabalhava em odontia contigo, tá ali, sim, claro, muito bom, parará. Então, o Dr. Jamal, como você sabe bem, tá indo embora pra Boston, fazer o mestrado dele, e numa conversa ele mencionou que você tem um periodontista que também tá saindo da clínica e tudo mais. Eu vim aqui te fazer um favor. Tu não precisa procurar ninguém, irmão. Tô aqui e resolvi teu problema. Ainda bem que você não é cara de pau. Porque tu não vai achar um filho da puta melhor que eu. Resumindo, é isso. E ele ficou bolado. E eu fiquei bolado. Falei, caralho, o que eu tô falando? Eu ouvindo agora fiquei bolado. Ele falou, está contratado, igual o Roberto Justus. E aí ele fez a cara assim, bacana. E começamos a conversar e tarará. E aí ele começou a perguntar de onde que eu era. Falei que era do Brasil. Perguntou por que eu tava querendo sair. Aí eu falei, não, trabalho na clínica tal. Mas, pô, não vira nada. Eu vejo um paciente por dia. Então eu tô procurando uma parada melhor. E também, assim, enalteci, não só pra puxar o saco, porque, de fato, chega lá, pô, clínica odontológica. O cara é referência, vou falar o quê?
Não era só uma questão de puxar o saco. De fato, era algo que você poderia crescer, né? Aí ele falou, bom, você tá vendo aqui, eu tô meio atarefado, vamos marcar... Aí ele marcou uns 2 dias depois... Fica aí, come uma rabanada, um peru, né? Vamos marcar uma segunda reunião que eu quero pegar você mostrar uns casos, mostrar o que você faz. Beleza. Aí, uns 2 dias depois eu fui, mostrei uns casos que eu tinha no computador, parará. E aí já foi uma conversa muito mais técnica, falou bacana, parará. Aí na conversa, olha que filha da mãe, ele chegou pra mim e falou assim, tira as cópias do documento dele, não sei o que lá, te dou uma ligadinha que a gente vai conversar, tarará, mas beleza, obrigado. Se o cara não vai me contratar, por que caceta ele pediu meu documento, mano? Aí eu já fiquei, caraca, fiquei pilhado. Me ligou falando, olha, a gente quer que você trabalhe aqui, parará, vai funcionar assim. Aí a parte que até hoje eu brinco com a minha esposa, que ele falou assim, você chega em casa, conversa com a sua esposa. Eu falei, mas minha esposa discordar, eu largo dela, irmão. Isso não é problema. Se esse é o problema, fique tranquilo. Porque eu posso te responder agora. Mas ele falou, não, me responde amanhã, dá uma lida e tal. Era um contrato que eu ia ganhar 6 vezes o que o outro ia me pagar. Eu tô indo contando a história literalmente do jeito que ela é, mas assim, a tua pergunta foi como é que foi o início. O início foi trágico, desmotivador. Parece que deu tudo certo, né? Calma. A clínica, ela era extremamente escandinava. Todos os funcionários da clínica eram praticamente todos, dentistas, né? Eu era provavelmente, na época, o único sem um vínculo com o escandinavo de alguma forma. Então eu sofri um xenofobismozinho, sim. Não era igual, né? Não era igual. É menos. Pelo fato também de ser novo. Eu tinha 30. E não necessariamente pelo fato de ser brasileiro, né? É pelo fato de ser... Mas tinha. Tinha isso também? Porque é diferente, né, de você estava ali numa condição diferente de ser escandinavo, era novo, era recém-chegado na clínica, novo em termos de idade e recém-chegado na clínica, mas também, então, a questão de ser brasileiro pesou de alguma maneira. Naquele lugar, sim. Eu não vou dizer que é um xenofobismo assim, Emirados Árabes, você vai... Não é. Naquele ambiente, rolou isso um pouco, sim. Mas isso para os pacientes também ou mais para... Não, é porque é o seguinte, vamos lá. Eu acho que o principal detalhe aí foi o seguinte. A nossa cabeça de odontologia brasileira, ela funciona como um time de futebol. Em que sentido? Bom, eu sou o periodontista, implantodontista, dentística. Bom, a gente tem que chamar quem? Vamos chamar um cara de prótese, a gente tem que ter um cara de endo, a gente tem que ter um cara de bucomaxilo, tem um orto. A tendência é que você raramente cria conflito interno, porque tá cada um no seu galho. E a gente também tem um discernimento profissional de, por exemplo, eu nunca vi um pediatra reclamando que o implantodontista faz mais que ele. Porque ele sabe disso quando ele fez pediatria. Eu não fui iludido. Rapaz, você tá conversando com 2 da dentística aqui. Então, isso aí tá tudo na mesa. E o esquema de ser um time de futebol é o seguinte, é a gente aqui contra a galera. Então, a nossa clínica aqui, ela tem que dar de voadora pé na cara um dos outros. A gente tem que ser o melhor, a gente vai fazer por onde, tarará. Lá o conflito é interno e, de certa forma, estimulado. A grande maioria dos dentistas lá fora são clínicos gerais. Eu te diria que clínico geral vai ser uns 80, 85% pelo menos. Bem diferente do mercado brasileiro, né? E eu cheguei lá com a seguinte mentalidade. Eu sei no que eu sou bom. Eu sei minhas fraquezas. Então o que eu comecei a fazer? Eu era o cara que encaminhava. E as pessoas ali dentro sabiam que eu era periodontista. Eu não tinha encaminhamento de volta. Eu cheguei a pegar paciente assim que caiu na minha mão. O cara tinha acabado de fazer um monte de faceta de orelha a orelha. Tá sangrando um pouquinho. O cara tá com 8 milímetros de bolsa. Quando é que você colocou essa faceta? Semana passada, doutor fulano. Eu falei, caralho, irmão. E aí? Vagabundo botando lente de contato em cara com doença periodontal crônica de orelha a orelha. Vai errar o X do cara, vai, cara, e aí? E eu era um moleque de 30, não sei o que lá, tu ia tentar peitar o cara. Pra você ter a noção do que eu tô te falando. Lá existia uma ordem de agendamento. Fulano de tal é o sênior, então em tese eu tô agendando isso primeiro. Aí o dentista mais sênior de lá, que era um cara dinamarquês, imagina que a agenda do cara tá toda cheia, aí tem um slotzinho às 4. E eu sei nenhum. Liga um paciente, queria um horáriozinho às 4. A recepção marcava pra mim. O cara saía da sala dele, a recepção falou, marca com ele por quê? Isso é minha prioritária. Que ambiente legal, né? Que ambiente tranquilo. Super agradável. Existia um target de produção mensal. A maioria dos dentistas lá, eles ganhavam um salário fixo e uma comissão a partir de uma certa produção. Quando a clínica alcançava um target como um todo, as recepcionistas ganhavam bonificação porque são elas ligando, enchendo o saco e tal. E a gente ganha a nossa bonificação porque, teoricamente, a gente atendeu mais, então a tua comissão aumenta invariavelmente. Aí eu lembro de um mês que atingiu e as meninas ganharam lá a sua bonificação, que seria como se fosse uns 2, 3 mil reais. Aí uma senhorinha sueca, já se aposentou literalmente, chegou pro manager e falou assim, cadê a minha bonificação de 2 mil? Essas coisas só acontecem porque a gente produz não sei o que lá. Chuta quanto é que era o mês dela naquele mês. Quanto é que era o salário dela com a comissão pra ela estar chorando 2 contos. Mesmo que seja em reais. Chuta um valor que fala assim, não, esse é um salário alto.
sei lá, 20 mil? 50. 85. 85 paus. Ela ia tirar 85 naquele mês pra virar e tava reclamando porque que não era 87. E aí, assim, mas teoricamente eu ainda tentava fazer a odontologia que eu queria, que era de encaminhar e tentar fazer o que eu queria. Até que um dia chegou meu chefe, falou, pô, cara, você não produz. E eu falando, tá, mas olha aqui, eu encaminho fulano pra fazer direito, agora que não dá, tu fica esses filha da puta aí fazendo tratamento de faceta com as bolsas e assim, e o cara tá indo pra higienista cada 2 meses achando que vai resolver. Filha da puta, dá uns 2 anos que o cara perdeu todos os dentes, cara. Você começou a ver a questão de qualidade, da qualificação da coisa. Vai dar ruim. E outra, nego fazia, era no olho gordo. No olho gordo no sentido, não, o cara não encaminhava pra produção dele chegar nesses 80 e tantos pau. Era Sim. isso, era... Negócio muito diferente do que existe no Brasil, porque aqui no Brasil só tem pessoas muito bem intencionadas. Ninguém pensa em produzir por quantidade. Mas achei lá mais pela Mais insano, porta. né? Mas eu acho, cara, que assim, o comentário que eu faço é porque a gente fica muitas vezes abismado com algumas histórias, algumas conversas que a gente escuta justamente de profissionais que trabalham para bater uma meta que a gente acha que de repente é uma coisa restrita à nossa odontologia, né? Odontologia brasileira e ao mundo inteiro. Então, e aí quando ele teve essa conversa comigo, eu dei esse desabafo falando, cara, por causa disso, disso. E aí eu comecei a criar mais. Então, eu tinha um bom relacionamento com alguns 2 dentistas, que eram as pessoas que eu encaminhava mais. Tinha uns que eu nem falava, tipo esse cara lá da agenda de 4 horas. Até que um dia eu comecei a dar uma estudada a mais. Comecei a fazer uma coroa ali, uma coisa a mais. Então os pacientes começaram a encaminhar algumas coisas. Bola vai, bola vem, teve umas entradas e saídas. Teve alguns conflitos com essa galera e eu fui demitido da empresa. Um momentinho antes disso, isso foi em setembro mais ou menos, na época de verão tinha entrado uma dentista e essa dentista, ela estava lá trabalhando de part-time e ela falou, pô, recebi uma proposta do doutor, outra coincidência, o nome dele também era Michael, só que era Ziegler, né? Ele era um americano. E ela ficava me falando, pô, vamos pra lá, pra ser bacana, a gente vai trabalhar junto. A gente se deu muito bem trabalhando junto com essa menina. Em setembro, eu fui demitido. A primeira coisa que eu fiz, liguei pra ela. Falei, e aquela vaga lá tá aberta? Ela, vou conversar com os caras, a gente vai dar uma coisa. Aí eu entrei nessa clínica, que foi onde deu as minhas 2 principais guinadas para as coisas darem 100% certo. A clínica tinha em Dubai e Abu Dhabi. Quando eu entrei na clínica, a primeira coisa bacana foi que tinha uma dentista brasileira lá, a doutora Daisy. A história pra mim mudou o seguinte, a grande vantagem é que esse cara americano, ele já tinha, pelo fato da Daisy, que era uma protesista muito boa, ele já tinha uma boa referência de odontologia brasileira. Então quando eu falei que era brasileiro, ele falou, pô, odontologia brasileira é foda, tem fulano, ciclano, beltrano, fazia curso, era um cara mais ativo. Michael, eu nunca vi ele fazer um curso na vida. Tá mais ou menos uns 2 meses, o cara me chama, conversando com ele, ele falou, deixa eu te falar um negócio. A sua clínica geral, vamos dizer assim, não me apetece, mas os teus skills cirúrgicos, acho bem bacana. Tudo você queria ouvir, né? Ele chegou e falou assim, eu vou te dar 2 opções. Uma, ou você vai fazer um curso complementar para poder, vamos dizer assim, dar um upgrade da clínica geral, ou você assume o posto, certo? Que é o quê? Vai trabalhar com pério, mas já estou te confessando aqui que a clínica não vai ter demanda para te jogar full time para isso. E tu vai ter que ser comissionado. Teu fixo morre. E aí foi uma sinuca de bico. Porque eu falei, puto, cara, eu vou fazer o que eu finalmente quero fazer. Pausa, só um parêntese. Então sua esposa obviamente já estava lá há algum tempo com você e tudo. Ela também atuava como dentista lá ou não? Nesse momento que estava nesse lá, ela estava no processo de validação dela. E aí, eu conversando com a Deus, falei, cara, eu tô há 3 anos aqui e na hora que o cara falou que eu queria ouvir, eu vou dar pra trás? Cheguei pra ele e falei, não, é o seguinte. E ele achava que eu ia pegar a alternativa A. Falei, não, eu vou na B. Só vou te pedir um favor. Já que você já tá aqui colocando, vamos dizer assim, a panos limpos que você não tem condição de me botar como full time, porque tu não tem demanda e é ok, tu tem que me autorizar a trabalhar part-time em algum outro lugar pra fechar 5 dias pra mim. E ele, beleza. Isso ficou disponível para trabalhar numa terceira clínica. Isso. O segundo momento mais relevante, e esse eu acho até que foi um dos mais importantes, foi que um belo dia, trabalhando na clínica, tinha um bucomaxilo chamado Dr. Dihad. Vocês já ouviram falar de Rei Midas? Que tudo que toca vira ouro? Ele era o Dr. Merdas. Tudo que esse cara tocava tava merda, mas era assustador. Um belo dia, o cara viajou de férias dele, e o meu chefe chegou pra mim e falou, tem uns pós-operatórios, tem uma galera pra você ver e tal, umas 10 pessoas, era algo assim.
Quero um relatóriozinho do que tá rolando. Não, já foi com a intenção de que, olha, deu merda, eu queria que você visse o que aconteceu. Não, ele não falou nada. Talvez por fundo sim, mas não sei. Mas ele chegou e falou, tem que fazer pós-operatório, tira ponto. Era pós-operatório, na Era verdade. um complemento ali, a finalização do caso. Era raiz, mas não era assim. Era tipo a raiz inteira, cara. Não tinha como tu extrair e não ter visto que não veio. Tipo, quebrou, deixa lá mesmo, tampa aí, Cara, tá tudo certo. tudo era isso, era o vídeo. Quer dizer, acho que não teve um que eu vi que eu falei, não, tá tudo certinho. Mas assim, mas eram uns negócios bizarros de raiz completamente interna. Cara, assim, tudo um horror. Aí, de repente, eu comecei a fazer essa avaliação de falar, cara, a cirurgia que esse cara faz, eu também faço. Ele não faz algo assim que sai do meu escopo. Aí veio o momento do aprendiz e fala, demite ele, me contrata porque eu faço dele melhor que ele. De novo, né? Quase isso, mas não chegou a tão aprendiz assim. O que aconteceu foi que o chefe da clínica demitiu o cara, obviamente. Não por isso, mas por outras coisas à frente. Descobriu que o cara tinha licença cassada na Inglaterra. Foi um auê. E aí ele demitiu o cara numa conversa de almoço e falou assim, porra, eu tenho que contratar um bucomaxi, não sei o que lá. Eu falei, doutor, na boa. Vou fazer um favor pro senhor, né? Vou fazer um favor pro senhor, porque se tu tá precisando de arrumar um bucomaxilo pra tirar siso, eu faço siso. Tu não tem que correr atrás de alguém, fazer visto de alguém pra ver se vai dar certo, porque tem toda uma burocracia que tu gasta uma grana pra contratar alguém pra não dar certo demitir. Claro. É grana gasta. Me encaminha uns 3 procedimentos de cirurgia e vê o que dá. Se tu achar que não, eu sigo na pele, tu contrata um... Beleza. Aí que a chave virou. Por quê? Porque daí aí eu me responsabilizei pelo departamento cirúrgico da clínica. Isso pra mim foi total diferença na minha vida. Por quê? Porque daí, até aquela parada da competição, eu saí. Aí foi a virada de chave de começar a trabalhar estabilizado, de começar a vir na minha área, a ponto que hoje, o que aconteceu? Essa é a minha situação, vamos dizer, atual. A clínica que me demitiu, a grandona Micros, me chamou de volta. Conversa vai, conversa vem, os caras colocando como proposta, a gente quer que você venha trabalhar pra gente direto, que não sei o quê. E aí a gente colocou, cara, existe um aspecto de orgulho pessoal, mas por outro lado eu não posso ser um idiota. Eu conheço o potencial que a clínica tem. Então a questão é, gato escaldado tem meio de água fria. A gente pode até pensar em alguma coisa aí, mas full time eu não vou de novo, não. E considerando nessas duas clínicas que atualmente você atua e falando dos pacientes, né? Aí vem algumas curiosidades. Você atende atualmente mais estrangeiros ou nativos? E, de maneira geral, qual é o perfil desses pacientes? No que tange condições de saúde bucal, valorização da saúde. Há uma demanda por procedimentos estéticos tão intensa quanto aqui no Brasil? Bom, para começar aqui, o país em si, de local, eles são 10% só. Então, a maioria é expatriado. A gigantesca maioria do Emirados Árabes é expatriado. Então, assim, eu atendo locais? Atendo. Mas eu te diria que, sei lá, uns 85, 90% dos pacientes que eu atendo, eles são estrangeiros, expatriados. E provavelmente a maioria é europeu. Aí quando eu tenho um paciente que não fala nada de inglês, eu mesmo já tomo providência. Falei, cara, eu vou te caminhar pra alguém que fala árabe, porque é muito difícil comunicar. E aí fica um intermédio mais bacana. Então, até que pra um não árabe speaker, até que eu vejo uma quantidade interessante de árabe por encaminhamento. Qual que é a outra pergunta? A outra pergunta é a questão do perfil, né, desses Condição de pacientes. saúde Condição de saúde bucal, valorização dessa saúde. Isso vai variar bastante do país. Eu te diria que o pior é o inglês. Inglês é um desastre inacreditável. Árabe tem um bom senso estético, tem até um certo bom cuidado. A população europeia ainda filma muito. Árabe também, muito. É incrível como aqui a redução foi drástica, assim. Eles são mais preventivos que estéticos, num contexto geral. Então, brasileiro eu te diria que é o que... brasileiro e americano é o que mais combina esses dois. Nessa pegada, cara, a gente tem essa questão aqui no Brasil de viver uma supervalorização de procedimentos estéticos, né? Sejam dentários ou faciais. A harmonização orofacial tomou conta dos consultórios pelo Brasil e a demanda continua crescente. Como você vê a inserção da harmonização orofacial por lá? Também é um fenômeno intenso como aqui ou nem se discute isso? Não é nem assunto. E toda vez que quando eu falo a minha opinião, a tendência é que nego vira o olho. Eu não sou contra, mas para mim a harmonização facial no Brasil virou um negócio, não foi necessidade odontológica. Voltando à tua pergunta, existe uma demanda estética em Dubai? A pergunta é, existe. O nego lá é bem vaidoso. A árabe é bem vaidoso. Então, a demanda existe, mas ela não é vinculada ao odonto. Por exemplo, você encontra muito comumente clínicas médicas odontológicas associadas, na qual o cara tá lá fazendo faceta, que é inerentemente odontológico, e trabalha junto com o dermato. Então não teve esse assalto, assim, cara, tá aí uma lacuna. Eu acho que isso aconteceu no Brasil, porque a odontologia passa situação complicada desde sempre. E aí alguém olhou e falou, pera um pouquinho, eu tenho um procedimento aqui,
que reverte. Eu vou fazer a cada 6 meses. Nem cadeira de dentista eu preciso. Eu dou uma agulhadinha. Se não ficou bom, daqui a 6 meses volta pro zero. Todo mundo faz, cara. E a anatomia de rosto, assim, dá pra gente fazer isso. Então, cara, vou começar a fazer. E Foi aí, muito mais uma oportunidade de mercado do que de saúde propriamente dita. Eu acho. E te digo o seguinte, hoje em dia eu não omito muito a opinião, porque assim, vamos colocar a realidade aqui. A gente aprende odontologia facial em curso de graduação? Aprendemos. Sinto muito, não é a fundo não. A gente tem a noção anatômica que o músculo faz, que não sei o quê. Então a gente tem uma boa noção geral ali de início, mas o nego fala, não, porque a gente manja de anatomia facial. O início da harmonização facial tinha curso de 2, 3 dias, aí era maluquice. Agora, já é diferente, agora eu já entendi que existe curso de especialização, a gente já começa beleza, ok, já faz sentido. Mas o início foi maluquice. Foi uma grande oportunidade naquele momento, de repente até uma brecha legal, inclusive. E muita gente entrou nessa. E que bom que tem muita gente muito boa, né? Falando pelas pessoas que a gente conhece e teve a oportunidade já de trabalhar até com algumas delas. Tem muita gente muito boa se importando. E sempre vai ter, em qualquer área. Muita gente boa. Mas tem uma galera também que é essa onda. Né? Não, mas tem uma galera estética sem a preocupação muitas vezes básica necessária para atuar, para intervir. Isso a gente vê, como vai ver em todas as áreas. Exatamente. Tem uma galera fazendo odontologia, entre aspas, tradicional, daquele jeito que não devia estar fazendo. E é o cara fazendo uma classe 1, teoricamente. É isso aí. Então fazer ruim dá para fazer em qualquer área. Mas voltando ao lado mais realista, não existe a do Mundo em Dubai, ela não ocorre, ela não é nem legal, inclusive. E te digo o seguinte, a tendência é muito mais o Brasil ser exceção do que ser, tipo, a Dubai. A maioria dos países não tem essa realidade que está acontecendo aqui, de harmonização ser algo totalmente dentista. Eu acho que a grande diferença é que, de novo, como que aconteceu aqui, na minha honesta opinião, foi uma oportunidade mercadológica, lá fora você se sustenta bem com a odontologia, entre as tradicional. Acho que passa muito por aí. Financeiramente. Então, assim, o que acontece? O cara tá lá trabalhando nas restaurações deles, na facetina, não sei o que lá, o paciente tem que fazer harmonização, ele fala, não, manda pro dermato que eu tô bem aqui, irmão. Não tem que ficar inventando a roda, não. Aliás, Botox não é proibido para odonto. Ela é inserida aonde a odontologia faz sentido. Por exemplo, bruxismo, para sorriso gengival, uma aplicação pequena aqui. Mas, por exemplo, chegando lá não vai fazer sentido. E até acho que paciente não ia entender isso. De você ir lá fazer terço superior de ruga de testa, Botox no dentista, eu vou ficar assim, por quê? Beleza, mudando um pouquinho de assunto aqui para uma coisa um pouco mais leve. Sim. Bom, leve para mim que estou perguntando, para você talvez não tenha sido tanto assim. Mas sobre perrengues, você falou com relação à questão da língua, a língua oficial lá é o árabe, então eventualmente você vai ter pacientes que falam árabe, mas como você mesmo já comentou, eles normalmente vêm acompanhados de alguém que possa dar esse suporte no inglês, né? Então, além da língua, tem questões culturais também. Você já passou por alguma situação com os seus pacientes que foi curiosa, diferente, ou eventualmente até constrangedora, em relação a essas diferenças culturais? Já aconteceu algumas coisas. Questão cultural, que uma hora tu vai bater. Mas é interessante que pelo menos nos Emirados Árabes, pelo fato de eles estarem acostumados com uma população enormemente de fora, eu acho que eles levam isso com muito mais naturalidade. E levam isso de uma forma quase que educativa, assim. Então, por exemplo, eu já cometi o erro básico que com o tempo você nem percebe, mas você adaptou. De você dar a iniciativa de cumprimentar a mulher. E tu tomar um fora, que é horroroso. Dá aquela recuada, né? Dá aquela recuada. Mas não dá não se tem um confronto, uma coisa do tipo, pô, sabe? Mas não é agressivo, né, digamos? Não, é quase que ela se sente mal. Comigo foi assim. Ela, ai, desculpa, que não... Aí tu, sabe, eu não posso, me desculpa. Ela que pediu, porque, entre aspas, eu que deveria ter pedido. E aí de ter um aspecto das pessoas te explicar, não, porque aqui funciona assim, tarará, então tem esse aspecto. Não é que você não cumprimenta ela que toma iniciativa. Tem uma compreensão, de fato, pelo fato de ser mais cosmopolita, digamos assim. Sim. 3 beijinhos, nunca. Ah, só com brasileiro. Só com brasileiro. Com árabe, nem sonhando. Homem se beija. Eles têm um negócio muito interessante em Abu Dhabi. Eles se cumprimentam tocando nariz. É um cumprimento local. Beijo de esquimó. Meio tribal, Uma vez eu tava, isso falando, acho que no primeiro ou segundo ano, eu tava no shopping. E, pô, eu vi os 2 caras chegando, eu falei, caralho, os caras vão se beijar aqui? Que maluquice é essa? E, teoricamente, lá essas coisas não são abertamente. Tem algumas coisas de Dubai que são assim, uai, como é que funciona isso?
Mas homens amigos se cumprimentando, beijinho de esquimó no nariz. então Mordido na orelha. A hora não chegou a tanto, pelo menos não ali na frente de ninguém. Fungada no cangote, não. Não presenciei. Mas, por exemplo, indiano anda de mão dada, muito comum. Paquistanês e indiano anda... 2 amigos andam de mão dada. Amigos, não necessariamente familiares. Não necessariamente familiares. E algum paciente já chegou pra te cumprimentar assim, dessa maneira, não? Não, homem não. Não pode ter nenhuma demonstração de afeto em público. Assim, eu nunca ouvi falar na minha vida, e pra mim não vou andar de mão dada com minha esposa, que ia ser ridículo. Ou abraçar. Eu já tomei uma no ombro uma vez. Eu tava numa festa, tava com minha esposa, e a gente tava se beijando, assim, tipo, de verdade como casal. Aí chegou um cara, assim, uns 3x4, um cara gigantesco com segurança, botei assim no meu ombro assim, e eu olhei pra trás, o cara literalmente fez assim, com a cara de, porra, tu sabe que tu não pode aqui, né? Meu cara não chegou em algema. Aí eu mostrei a aliança pro cara, eu falei, casado, irmão, vai lá, o cara deu uma risada, ele só falou, meu, tipo, pega leve. Segura aí, né? Então não é, sabe, parece assim que se tu chegar lá, der um silêncio à tua mulher, já vi um cara de trás, te dá uma chicoteada e te bota preso e tu não vai ver a tua família. Então às vezes tem um terrorismo bizarro em relação a isso que, como hoje em dia Dubai virou um centro de turismo bizarro, muita gente já foi lá e o povo já entendeu como é que era, mas sei lá, 15 anos atrás o povo achava que não posso encostar em nada, é assim, assim, assado, e você acaba meio que adequando, você nem percebe que você não dá um beijo em público assim, tipo beber é a mesma coisa, tipo não pode beber. Tá, então por exemplo, vou no Carrefour não tem álcool, beleza, mas existem lojas específicas para venda de álcool na qual não se tem propaganda, que você sabe que ali vende. Legalmente, eu não tô falando que é tipo um esquema que tem uma taxa que você tem que, assim, você pode consumir não, você pode comprar até tanto. Aí às vezes acontece assim, como eu já conheci pessoas que têm uma reclamação assim de, pô, é complicado, né? Porque para comprar, sei lá, cerveja eu não consigo comprar aqui no Mercado da Esquina, tem que ir na loja e tal. Eu falo, cara, se isso é um fator complicador para você viver aqui, tu tá com muito pouco problema na tua vida, porque isso é tipo... E Maurício, voltando aqui para as questões mais específicas da Odonto, como é essa questão do acesso aos instrumentos, equipamentos e materiais lá em Dubai? Digo assim, produtos de ponta mesmo, com maior tecnologia e lançamentos mais recentes dessas empresas. Dentro de um senso comum, eu acredito que tanto o acesso quanto a compra, propriamente dita, desses insumos, seja mais facilitada por lá, por questões financeiras ou pela própria localização geográfica. De fato, isso acontece? Há uma maior homogeneidade desses recursos entre colegas dentistas de lá, ou assim como aqui no Brasil, são grandes as diferenças de investimento entre os profissionais? A discrepância existe. Em que sentido? Porque você vai ter 2 grandes Dubais aí como cidade, como estrutura de cidade. Uma é essa Dubai que a gente conhece, que eu vivo, que é essa que atende expatriado, vem paciente da Arábia Saudita, paciente do Catar, paciente de Oman, são tudo ali 50, 40 minutos de voo. É uma realidade de uma odontologia extremamente de ponta. Por exemplo, eu nunca vi uma clínica radiológica, odonto-radiológica. Por quê? Os caras têm tomógrafo, né? Eu trabalho e tem o tomógrafo dela. Eu, pessoalmente, trabalho basicamente com o implante da Strauma, que está disponível aqui. E alguns lançamentos que saem na Europa saem primeiro lá do que aqui, dependendo do modelo do implante, coisas assim. A essência do atendimento odontológico é de natureza privada. Você tem planos de saúde, mas assim, serviço tipo SUS, você vai ter para quem é local, ou seja, para 10%. Mas, por exemplo, o cara que é pedreiro lá é paquistanês. Então você vai ter clínicas odontológicas, por exemplo, que provavelmente são dentistas paquistaneses fazendo um procedimento mais assim, localizado na área mais periférica da cidade. Mas eu percebo um mercado lá mais abrangente, por exemplo. De novo na minha área, eu já vi sistemas de implantes de lá, por exemplo, que são produzidos na Ásia, que eu nunca tinha ouvido falar. Cara, e nessa pegada, como é que funciona a questão de técnicos e laboratórios de prótese dentária? Funciona mais ou menos como aqui no Brasil? É comum que os técnicos façam parte da clínica ou não? Normalmente há laboratórios específicos de prótese dentária, porque aí a gente estava entrando aqui na questão da odontologia digital. Então, tecnologias como o CAD/CAM, por exemplo, né? Como é que funciona essa relação do protesista ou do cirurgião? Você disse que já faz alguns procedimentos, eventualmente ali na prótese e tal, normalmente prótese sobre implante. Como funciona essa relação com o técnico de laboratório? Quando a clínica é muito grande, ela tem a tendência de ter um laboratório próprio. E aí tem já uma equipe que você trabalha junto, você já vai ter os teus próprios CAD/CAMs, então você tem exclusivamente aqueles dentistas que estão fazendo só os teus casos. Obviamente que você também tem clínicas menores, né? Sei lá, um cara que tem... O cara tem uma clínica ali com 2 cadeiras e o cara fazer uma baita estrutura de prótese, não tem nem demanda para isso. Então, teoricamente, você ainda tem muitos e bons laboratórios no padrão protético e você...
Enfim, toda a facilidade que a digital proporcionou. Você manda um arquivo hoje em dia. Mas, querendo ou não, ainda tem o padrãozão ainda, a galera moldar, normal, vai. Então, acho que nessa parte aí não foge muito do que é aqui, eu acho. Como você comentou, são duas Dubais, né? Dois mundos. Então, ainda há essa demanda, digamos, mais simples, mais tradicional, pra gente ficar aí em comparação com o digital. O que eu nunca vi lá, que eu soube que existe aqui, é o aluguel do equipamento. Isso eu nunca vi. Eu achei interessante a ideia, inclusive, porque às vezes não é que nem que o cara não tenha grana pra isso, pra investir num scanner, até porque também, obviamente, barateou com o tempo, né? Porque é óbvio que todo produto vai acontecer isso. Mas tem gente que fala assim, pô, eu queria usar o scanner, mas eu não tenho vazão pra isso, não vale investimento. Fica aí a dica pra você que quer ir pra Dubai. Né? Tá aí uma maneira de entrar nesse mercado, hein? Eu acho que daria certo. E com relação ao mercado, já que falamos agora de mercado, recentemente a gente viu alguns dados do Conselho Federal de Odontologia e do Ministério da Educação aqui do Brasil. Até abordamos esse assunto em outro episódio aqui do podcast, que apontam que o Brasil tem um número de faculdades de odontologia maior do que a soma de instituições no restante do mundo. São cerca de 75 a 80 mil novos dentistas lançados no mercado brasileiro a cada ano. Hoje a média é de um dentista para cada 700 e poucas pessoas, enquanto o ideal e necessário, segundo o próprio CFO e também dados da OMS, seria de um para cada 2.000 habitantes. Como é essa oferta de serviços odontológicos em Dubai? Você vê o mercado saturado ou inflado, como a gente vê por aqui, ou ao contrário, tem carências de profissionais? É assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, cara. Todo mundo reclama de mercado. Não interessa o mercado que ele tá. Então o alemão que tá lá tá falando que o mercado alemão tá ruim. Tu fala, irmão, tu não sabe que é mercado ruim. Mas enfim, eu acho que ele tá longe de ter uma saturação que tem no Brasil. Mas o mercado maciço, assim, quem tá lá quer estar em Dubai e Abu Dhabi. Então, considerando os centros, resumindo o seguinte, aonde tá a nata da nata, ali sempre vai ser concorrido. E com gente reclamando do mercado, né? Considerando que um cara que chegou há 30 anos atrás, ele literalmente não tinha ninguém competindo, eu acho que a concorrência de lá é menor, mas no alto ela é mais feroz do que aqui. Maurício, você disse sobre essa questão relacionada aos atrativos que Dubai tem, principalmente para quem é de fora, justamente de lá. Mas como funcionam essas questões de dia a dia, como escola para crianças, segurança, saúde, espaços públicos, moradia? Basicamente o seguinte, cara, comparativamente ao Brasil, como se dá essa relação de rendimentos financeiros e padrão de vida? O que é bom e o que é ruim na sua percepção? A realidade é que conheci gente que não se adaptou. E tem várias formas de não se adaptar. Às vezes é distância de família. Isso a parte pega um pouquinho, porque não é um pulo fácil vir aqui. Mas isso não é impeditivo. Uma coisa chata. Mas padrão de vida lá, cara, se você perguntar para um brasileiro que mora fora, acho que a primeira coisa que o cara vai falar é segurança. O aspecto de poder criar meus filhos num lugar assim, não sou local, portanto eu tenho que pagar pelo ensino. Tem colégio barato lá? Tem. Porém, pode ser colégio de currículo paquistanês, currículo indiano, que eles são mais baratos, mas não é a tua realidade. Então, tu não pode matricular teu filho no currículo indiano se tu não vai pra Índia. Não tem demanda para ter um currículo brasileiro. Então, meus filhos estudam em colégio britânico, o padrão de hospitais e clínicas lá são muito bons internacionalmente, tem hospitais de referência internacional, de gente que vem de fora. Gasta-se, não é um país barato. Aluguel lá é caro. A questão é que você consegue enxergar ali. Não, eu consigo chegar, sabe? Como vocês falaram, o custo das coisas relativizado ao quanto você ganha é uma relação muito maior do que o daqui. Proporcionalmente as coisas podem ser, vamos dizer, absolutamente mais caras, mas relativamente não são. Os aspectos, por exemplo, de vida social, o que fazer com os filhos. Tem um mundo completamente normal de um cara que vai levantar de manhã, vai tomar um café da manhã normal, vai pegar os filhos e levar pro colégio, e vai pro trampo e volta e sei lá, vai fazer um exercício de manhã na academia e aí, final de semana, sair com os amigos tomar alguma coisa, vamos num restaurante bacana, abrir tal coisa. Cara, é absurdamente normal. Acho que a grande diferença que eu sempre digo é assim, você vai pegar um final de semana e você vai sair, você quer sair com teus filhos pra brincar no parque e vai ali, come alguma coisinha, as crianças gostam de comer um McDonald's, uma porcariazinha assim, e tu gasta, sei lá, 50 conto. Dá pra fazer? Dá. Não, vou sair com a minha esposa, vou num lugar bacana, vamos tomar um vinhozinho, alguma coisa combinada, vamos gastar mais salgado, vamos gastar, sei lá,
500, 600, 700 reais. Dá pra fazer também. Mas eu acho que realmente é muito gritante essa liberdade, assim, sabe? De você... A liberdade... É até bizarro que as pessoas falam assim, lugar de monarquia, liberdade privada, a liberdade de você viver normal, entendeu? Fica despreocupado, né? De maneira geral, dá pra gente perceber, assim, que sendo dentista, há uma valorização da própria profissão, de maneira geral. Você consegue atingir um nível de vida que dificilmente a gente conseguiria atingir por aqui, seja pela própria profissão, seja pela própria condição social de todo o ambiente, é isso, né? Com certeza. Para a gente se encaminhar para o final do papo, uma curiosidade minha, não tem nada a ver com a profissão em si, uma coisa bem de bastidores mesmo. Como é que foi participar do Nerdcast? Como é que pintou o convite? Como foram as gravações, os episódios e se essa visibilidade trouxe alguma consequência positiva ou negativa para você? O Nerdcast apareceu na minha vida como ouvinte. Fui para Dubai em 2011 e estava sozinho. Eu descobri podcast em geral ali. Ouvi uns que era mais de cotidiano, os caras falando besteira, história de carnaval, essas coisas dessas. E eu passava mal de rico, lembrando das minhas histórias. Cara, eu adorei, assim. E eu comecei a consumir um monte que era parecido, conheci uma galera e tal. Como ouvinte Nerdcast, não vou lembrar o número, mas era um podcast falando do Robocop, do filme novo do Robocop. E eles estavam falando uma história lá de uma coisa do bafo do Robocop. E eu mandei uma resposta, entre aspas, técnica. Falando, não, o Robocop não pode ter bafo porque o cara não tem trato digestivo nenhum, que não sei o que lá, depende do que ele... Enfim, coloquei... Não tem bem nerd, assim, né? Bem nerd. Coloquei bem nerd, porque ele não come nada. Teoricamente, ele não tem como ter placa bacteriana acumulada. Escrevendo, de mané, né? De mané. E mandei. E os caras leram. Quando eles leram, porque ainda mais nos mais antigos, a primeira coisa que você faz nesse é você se identifica. Sim, tinha que falar que não era o primeiro e-mail. Tinha que falar que não era o primeiro, sou do Maurício Gomes Taborda, não sei o que lá, o cara é dentista do Dubai. Aí o Zagal, puta que pariu, chegamos em Dubai, agora acabou tudo. A Zagal pira, né, com essas coisas. E ele ficou zoando, E no meio da leitura do e-mail, começaram a fazer as perguntas, assim, idiota. Entre eles, né, ali. Aí, essas perguntas eu fui, fiz de novo. Na semana seguinte, veio o e-mail de novo. Pô, ó o malandro aí, do dentista de Dubai. Aí botou o doutor Gondentif, respondeu os comentários. E ali virou um personagem. Sem cara, mas era um personagem. Aí eu não vou lembrar também quantos, mas assim, aparecia lá um assunto que eu achava que era pertinente. E assim, eu conheço o formato. Eu sei o que eles acham engraçadinho. Como consumidor do produto, você já sabia a maneira com que eles gostariam de ouvir. Eu sabia a linguagem, o meio campo ali. Aí eu fui, mandei um terceiro, acho que eles leram um terceiro. E aí eu não vou lembrar o ano, mas teve um evento que eles iam pro Japão. Eles iam, na verdade, por Los Angeles. De cima da hora deu uma zica, mas daí o que aconteceu? Na volta, ele decidiu fazer uma parada em Dubai. Mas não fazer um nerd tour em Dubai, porque não daria tempo, era só pra conhecer mesmo. E aí, um belo dia, eu recebi um e-mail do Nerdcast. Peguei o telefone da Zagal e ficamos comunicando. Eu fui dando de cara, dá um pulo aqui, faz não sei o quê. Agora eu atropelei uma coisa, eu não lembro se ele foi para Dubai primeiro ou se eu fiz o podcast primeiro, mas teve um momento que o assunto era profissão dentista. Teve uma série que eles fizeram de profissões médico, dentista, engenheiro e tal. E de dentista ele me chamou para fazer. Aí depois dessa veio um monte. Tinha gente que sabia quem eu era pelo e-mail. O podcast, de maneira geral, ele é uma mídia que tem um alcance muito grande, mas mais do que o alcance, é uma profundidade de conexão muito porque impressionante. É muito nichado. Muito. Aí quando eu botei a voz... Não, teve duas coisas. Que eu botei a voz num podcast e tem o Nerd Office que me deu a cara. Eu apareço no Nerd Office quando eles foram pra Dubai, eu apareço. Fazia entrevista, colocando ediçãozinha de dente de ouro. Em voz eu participei 2 vezes no Nerdcast. A esposa deles tem um Caneca de Mamicas, que é um anexo, que eu participei também, acho que foi o último. A Mari Mafra, que tinha chamava o GugaCast Era antes. o GugaCast, hoje é o JujubaCast. JujubaCast, isso. Na época de GugaCast, eu participei de a galera mandando e-mail de história de odontologia, e eu participava lendo e fazendo os comentários. Eu lembro disso, é meio que um terror na odontologia, ele colocava umas musiquinhas bizarras. Os caras contavam só a história aterrorizante de odonto. Tem um que era muito interessante também, que era de um cara chamado Brian Rizzo. Sim, conheço. Que ele fazia parte do CID, né? Contando história. E o primeiro que é muito, muito, muito remoto, que chamava O Nome de Ser Mundo. Era bem interessante, porque era um podcast sobre brasileiros morando fora. E aí foi interessante porque eu, como uma pessoa totalmente não pública, no dia que sai uma publicação do Nerdcast, que ele coloca meu arroba, de repente tu vê os seguidores, de um dia pra noite, de repente me aparece, sei lá, 150 negros que eu nunca vi na vida, meio maluco isso. E tive gente que eu conheci
gente em Dubai, que eu conheço, assim, uma roda de amigos. Esse aqui é meu amigo que tá vindo visitar, não sei o que lá, tudo bom, não sei o que lá. É o cara assim, tudo bem, beleza, como é que você tá? Então, vocês moram aí faz tempo? Não, eu sou dentista, tal, moro aqui e tal. Qual é o seu nome? Meu nome é Maurício. Mentira que eu sou doutor Golden Teeth. E aí me cai a ficha assim, caralho, que é muito maneiro, bizarro, mas né? É muito bizarro, né? Mas eu só tive feedback positivo em relação a isso. Disparado. Muito bom. Excelente. Pessoal, para vocês que estão ouvindo, a gente vai deixar aqui na descrição alguns dos links de participações do Dr. Golden Teeth, Dr. Maurício, aqui em vários dos podcasts. Além do mocho, porque você é muito mais que odonto. E vamos para as indicações nossas e do nosso convidado, de conteúdos que estamos consumindo além do mocho. Afinal, o nosso universo é muito maior do que o nosso consultório. Maurício, o que você tem visto, ouvido, participado, consumido, enfim, que gostaria de indicar aí para o nosso ouvinte? Para quem me conhece, talvez seja até óbvio essa dica, mas muita gente não me conhece assim pessoalmente, vamos dizer. Eu sou um veterano headbanger, adoro heavy metal. E eu sou completamente retardado com Metallica. O primeiro contato que eu tinha 12, 13 anos. Fiz umas idiotices na vida pra ver show do Metallica. Vi show do Metallica em São Paulo quando eu tinha 18. Quando eles tocaram lá eles não tocaram em Dubai, tocaram em Abu Dhabi, eu fui ver. Um dos episódios, por exemplo, desse Brian Cast, que é contando história, eu conto a história de que eu fui ver o show do Metallica com orquestra sinfônica em São Francisco. Eu tocava guitarra quando era moleque, mas Metallica pra mim é um negócio assim, fala muito comigo. Então a minha dica é que esse ano o Metallica lançou um CD novo, chama 72 Seasons. Tem gente que torce nariz, né, de Metallica bom é Metallica antigo da década de 80, tem gente que gosta, mas assim, vale escutar. É um CD com muita música bacana, remete bem pra quem gosta daquela fase antiga, mas a minha dica é o 72 Seasons do Metallica, um álbum lançado em 2023, que é excelente. Muito bom. E você, jovem mancebo Gustavo Rivera? O que você traz de dica pra gente hoje? Bom, minha dica para hoje é de um livro que eu curto muito, sou muito fã do autor. É o Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, do Daniel Kahneman. Então ele é Nobel de Economia, apesar de ter formação em Psicologia, ele também é economista. Mas para você que curte livros de não ficção, é um livro bem interessante com relação ao conceito de economia comportamental, a questão normalmente relacionada à tomada de decisões de forma intuitiva e não necessariamente refletida em muitas ações, é muito interessante. Então eu já li o livro 2 vezes e recomendo para que vocês leiam. Posso fazer um jabazinho antes de terminar? Por favor. Eu tenho um livro que eu escrevi sobre essa história. Foi um, vamos dizer assim, um momento breve. Aquele momento de Covid na qual a gente ficou um pouquinho sem fazer nada. Eu acabei escrevendo um livro que são um pouco dessas histórias que eu menciono. Ele tá no Amazon, o nome chama Vencendo na Gringa, contando os 10 primeiros anos dessa tomada de decisão, dessa história que eu falei dos justos, como é que foi. Tem algumas coisas bacanas lá, eu digo, claro que da minha perspectiva, uns 10 passos que eu acho que é importante para quem, mesmo que não seja dentista, não é um livro para odontologia, mas tentando colocar ali mais ou menos o que eu acho que é interessante você prestar atenção numa tomada de decisão de sair do Brasil. Repete o nome aí pra gente. O nome do livro é Vencendo na Gringa, Maurício Taborda. E tu, criatura, quais são suas indicações? Já falo no plural porque sempre aparece mais de uma. Aí é que tá, só pra te contrariar, vou fazer diferente hoje. Vou trazer somente uma indicação de um podcast, o Café Brasil, apresentado pelo Luciano Pires. Já é bem conhecido para quem consome essa mídia por mais tempo, mas vale uma breve apresentação para quem está chegando agora aqui na podosfera, se é que esse nome ainda é válido, né? É um podcast que já está no ar há mais de 15 anos, com programas semanais. São mais de 1000 episódios, se contarmos os episódios regulares e os spin-offs. Eles têm o Leadercast, o Cafezinho, que são programas menores. Enfim, é um programa de opinião social, política, cultural e de entretenimento muito bem produzido, serviu de inspiração técnica para nós aqui e com uma qualidade de texto e áudio impecáveis na minha visão, claro. Adianto aqui para aqueles que fazem questão de ouvir somente uma linha de pensamento ideológico que os textos têm um posicionamento declaradamente mais à direita.
mas independente da sua percepção política, vale ouvir. É uma questão que o próprio Luciano nomeia como fitness intelectual, em busca do que ele chama de cérebro tanquinho. Concordando ou discordando, é uma excelente fonte de conhecimento. Para quem não conhece e vai começar a ouvir, indico especificamente um episódio intitulado Bohemian Rhapsody, no qual o Luciano... Como é que é a pronúncia aí? De novo, com o inglês britânico agora, por favor. Britânico. Ih, rapaz, é mais fácil a gente pedir aqui pro Maurício. Diga lá, Maurício, como é que eu falo a música do Queen? Diga lá. Na forma original da língua do Queen, né? Bohemian Rhapsody, acho que seria. Rhapsody. Aí sim, E né? em árabe. No menor ideia. Então, esse episódio, o Luciano, ele destrincha justamente a música do Queen e toda a arte presente ali. É muito, muito legal. Uma produção realmente muito bonita e um texto muito emocionante. Os links, tanto do programa como desse episódio em especial, também vão estar aqui na descrição. Excelente! Hoje sou eu que pergunto. Temos um episódio? Sim, temos um excelente episódio, na minha opinião. Maurício, Dr. Taborda, Dr. Golden Teeth, muito obrigado pela sua participação aqui no Sou Odonto. Foi uma conversa realmente muito bacana e temos certeza será sucesso na certa com os nossos ouvintes. O microfone é seu, deixa aí suas considerações finais, conselhos, contatos, número do Pix, se é que tem Pix lá, conta do seu OnlyFans, fique à vontade. Primeiramente, queria agradecer a todo mundo, todos os ouvintes, agradecer vocês dois, obrigado pela participação, é sempre uma honra, eu gosto muito de tocar nesse assunto, pra mim é muito gratificante. O OnlyFans, não, mentira, e não tem Pix lá, mas o Pix serve pra cá, é só transferir, tá tudo certo. Bom, primeiramente, para quem quiser entrar em contato comigo, conversar, tiver alguma pergunta, até em relação a essa parte da odontologia de lá, tem alguma curiosidade, pode entrar em contato comigo no meu Instagram. Eu tenho uma conta profissional, que é o Dr.Maurício Taborda. É uma conta profissional voltada para dentista, na verdade. É vídeo cirúrgico, alguma coisa assim. Então, ela não tem um viés tão paciente, vamos dizer assim. Eu tenho o Maurício Dubai, que é um perfil mais pessoal. Também pode mandar alguma coisa ali. É onde eu coloco mais o vídeo do dia a dia, coloco ali as minhas viagens para cá. Não tem praticamente nada odontológico ali, mas tô por lá. Quem quiser passar lá em Dubai pra gente tomar um café com ouro, pozinho de ouro, só falar que a gente organiza lá. Café com pozinho de ouro. Tem as babaquices lá. Massa demais. Valeu. Então, muito obrigado para você que ouviu até aqui e ainda nessa semana novas promoções para os ouvintes aqui do Sou Odonto. Abraço e até breve. Tchau. Abraço. Até. Fui. Aliás, fomos. Sim, já falei tchau. Ave Maria.